והרינו והרינו בבניונו. Vamos começar aqui a leitura da Parashat Toledot. Ela tem 28 páginas e está ligado lá à leitura de que se faz hoje Simchat Torah e também junto com Shemini Atzeret. A gente explicou Shemini é o oitavo, que é Binah, Atzeret é o fim, acabou esse ano, a gente está começando um novo ano, é hora de baixar energia boa, é hora de as pessoas pararem, não é? De querer ter um local especial para elas nesse globo, ou que tenha que ter uma religião, ou que tenha que ter um grupo de pessoas especiais, ou que certas pessoas podem morar num lugar, outras não podem. Isso vai ter que acabar na humanidade, porque o Eterno deu tudo para todos, não é? E deu para que as pessoas pudessem ter uma vida boa, todas as pessoas. Não quer dizer que a gente está numa missão, que a gente tem que ter uma vida ruim, não é isso. Quer dizer que a gente precisa realmente entender essas questões. Entender a questão de que a gente precisa ter paz, a gente precisa amar, mas as pessoas estão distantes dessas questões do amor, não é verdade? Amar também é ficar com raiva e depois vencer a raiva e amar novamente. Muitas vezes a gente não tem essa questão de fazer isso, de amar de novo, de perdoar novamente, e a gente tem que tentar fazer isso, porque o que vai mandar não é o que está dentro dos outros, é o que está dentro de nós, não é? Muito bem, vamos começar a nossa leitura aqui e vamos ver então como a gente pode agir. O Rabi Ria uma vez raciocinou sobre o texto: quem pode expressar os atos poderosos de Hashem, ou fazer ouvir todo o seu louvor? Isso é o Terrelim, lá no 106.2. Né? Ele diz o seguinte: quando Deus resolveu criar o mundo, ele usou a Torá como plano tanto para o todo quanto para as partes. Ou seja, o todo ou as partes, em tudo a Torá está participando. Então veja, essas partes ou tudo tem a Torá, quer dizer que tudo tem as 22 letras hebraicas. Tudo isso tem a participação de Hashem. Por isso a Escritura diz, o mundo, ele usou a Torá como plano de fundo, por isso a Escritura diz: então eu estava ao seu lado, como uma criança de peito, e ele era o seu prazer, dia após dia, Provérbio 8:30. De uma certa forma, isso aqui está ligado a essa nova estrutura que nós vamos montar. A gente sabe que as festas bíblicas, as festas da Torá demoram 9 meses e é um novo embrião que a gente vai formar. E também nós temos agora um período, salve se nós não tivermos o segundo andar, segundo Adar, a gente vai ter 12 meses para estudar essa Torá de uma forma muito coerente, muito profunda, cada um naquele tempo que pode disponibilizar melhor para o estudo dessa Torá. Então nós temos que começar a pensar como que a gente vai estudar a Torá esse ano, a gente vai separar 1 hora, 2 horas, se vamos acordar de madrugada, os finais de semana, ou se quando chegarmos do trabalho, mas é importante que o ambiente seja sempre destacado para a leitura profunda da Torá e onde não haja distração. Se você puder desligar o seu WhatsApp, se você puder desligar o seu Facebook, e até mesmo tudo que vai te distrair, você desligue para estudar essa Torá. Então, porque quanto mais profundidade você tem na leitura da Torá, quanto mais entendimento, mais você se apega aos mundos espirituais superiores. Então veja, a construção do que nós temos agora é uma promessa para que esse estudo de Torá seja bem mais profundo nesse ano do que foi o ano passado. A construção vai depender só de nós mesmos e também daquilo que nós temos com a Hashem. Você imagine o seguinte: você é uma pele viva e a Torá tem que ser escrita na sua pele, e essa pele é você que vai escrever essa Torá. Preste atenção que isso só depende de você, mas como a gente estudou hoje de manhã, depende da Hatson, da vontade. Quem não viu os vídeos, vejam os vídeos, está lá botei todos os vídeos lá, dentro da escola Kibel Sinai, enfim.
E o que acontece com isso? Isso depende de você. Se você estuda a Torá e tem prazer em estudar a Torá, quer dizer que você ama Hashem. Tem vários alunos que estão ligando para mim falando: Moré, eu sonhei que eu estava chorando porque as pessoas não reconhecem que Hashem é um só, porque eles não conhecem a Torá e etc. Essas pessoas, quando a gente vai ver a gematria do tempo que elas mandaram, o tempo que elas mandaram está lá o 52, que é a palavra Ben. Eu falo: você já é um filho de Hashem. Então veja que coisa bonita que acontece. Então essas pessoas já estão apaixonadas pela Torá, elas já estão ligadas à Torá. Agora o que a gente precisa é organizar as coisas. A gente precisa saber que existe uma alahá para estudar essa Torá. A gente tem que ter um controle, um local habituado. Você que pode ter um escritório onde ninguém te perturbe, um local da sua casa onde você não escute telefone e que você possa separar para estudar a Torá o máximo que você puder. O seu máximo não é o meu máximo, nem o máximo do outro. E você, cada vez mais, Hashem vai botando no seu coração que ao estudar essa Torá, você vai subindo esses degraus espirituais e você vai conseguir entender essa Torá com mais plenitude. E diz aqui então isso, que uma criança de peito, ele era o seu prazer dia após dia. A gente vê que Sara amamentava. A gente vai estudar a Torá muito esse ano. Bereshit vai ter uma conotação totalmente diferente do que já teve até agora. E também diz, onde também pode ler a palavra Amon, criança de peito. Ornan, arquiteto desenhista. Vamos ver aqui o Provérbios 8:30, para a gente ver essas palavras em hebraico e poder trazer aqui para o sentido da nossa Torá. Exatamente no Provérbios. Provérbios 8:30. Provérbios 8 fala sobre a Torá. Se fala sobre a Torá, não fala na destruição da Torá, né? Tem uma linguagem especial aqui. Um dia a gente vai poder falar, não é? Está falando sobre Rorimá, tá vendo a palavra Rorimá aqui construída. A gente também vai falar sobre Rorimá amanhã, na nossa próxima aula de descodificação da Torá. E aqui está escrito o seguinte: a gente tem aqui Vaerie, né? Lembrando que Rie é o nome sagrado, Etzilo Amon. Então a gente tem o nome Amon aqui, ó, Aleph, Mem, Vav, Nun, que vai ter a gematria 97, e aí repete de novo Verie, e aí você vai ter Sha'asuim, Yom, e de novo repete essa palavra Yom, tá vendo a palavra dia, aquela palavra que a gente discutia. A gente sabe que esse um dia, aqui tem gematria 56, se você pega Bereshit, que tem 28 letras e soma por 2 são também 56, e aí diz aqui Mesharekete, Lefneira, Bikou, e de novo aqui o Ain Contável, Et, né? Muito bem, vamos continuar aqui então, dentro da nossa leitura. Então aqui ele está dizendo que Ornan, arquiteto, né, que é desenhista, que a gente acabou de ver aqui no texto, ó, a gente tem que voltar. Aqui tem Amon, né? Não tem a palavra Ornan aqui, ó, Amon, que ele descreveu acima, aqui na palavra Toledot. Uma criança de peito, e ela era o seu prazer dia após dia, onde também se pode ler a palavra Amon, que é a palavra que a gente acabou de criança de peito, que também está ligado ao Ornan desenhista. Quando Deus estava prestes a criar o homem, a Torá obedeceu, dizendo: se o homem foi criado, então o pecador será levado a julgamento diante de ti, e o trabalho das tuas mãos será em vão, pois ele não será capaz de suportar teus julgamentos. Veja, o homem não seria capaz de suportar os julgamentos, e os julgamentos de Deus são pesados, né? E isso Deus respondeu: já modelei o arrependimento. Então veja, a única forma de escapar do julgamento é através do arrependimento. Então Deus já modelou o arrependimento. Antes de criar o mundo, ele já fez isso.
Ou seja, antes dele criar o rigor, a condenação, ele já fez o antídoto. Quando Deus criou o mundo, ele disse a ele: ó mundo, mundo, mais uma vez ele repete, você e sua ordem são fundados apenas, preste atenção, apenas nessa Torá. Então não tem outra forma de você fugir a não ser através da Torá. Vocês percebam que as outras religiões, todas elas têm raiz na Torá. Elas têm raízes na Torá e elas aceitam certas partes da Torá, ou elas também anulam certas partes e juram que seus profetas eles vieram para consertar essa Torá. Veja que a Torá ela só tem uma responsabilidade, que é a própria Torá. Deus ele tem uma responsabilidade com a sua palavra, é ela que ele vai usar para julgar o mundo e todas as pessoas. E vão chegar pessoas que vão ler essa Torá e vão falar: poxa, mas eu não sabia que isso estava escrito, também estava escrito em hebraico. E Hashem vai falar: olha, tinha um povo judeu que muitas vezes falaram para vocês dessa Torá e vocês não quiseram escutar. Vocês só queriam a facilidade e vocês não buscaram essa Torá com todo o coração. Haverá um julgamento muito sério. E ainda diz aqui, né, e é por isso que eu criei o homem em você, para que ele possa se dedicar ao estudo, né, e aqui é da Torá, o estudo da Torá. Então, que esse estudo da Torá ele possa se dedicar, porque a única saída para a vida dele é essa. Na verdade, a vida a gente sabe que a gente vai perder, a gente está numa missão. Então, aqui está dizendo que o homem, você, para que ele possa se dedicar ao estudo da Torá, caso contrário, vou colocá-lo de volta no caos. Lá na Torá, quando começa, a gente tem um torro vaborro, que diz que no segundo dia houve caos e destruição. Isso quer dizer, então, que esse caos que Hashem pode botar a pessoa é realmente uma coisa terrível e que se a pessoa não entender essa Torá de todo o coração e não partir com toda a força para estudar essa Torá, ela pode entrar nesse caos. Daí a Escritura diz: eu fiz a terra e criei o homem sobre ela. Isso aí é o Isaías exatamente no 45:12. De fato, a Torá continuamente chama os filhos do homem para estudá-lo, mas ninguém presta atenção. Veja, isso aqui quem está falando é a Torá, ela chama continuamente, ela te chama continuamente, e ela chama os homens continuamente, ela chama os filhos dos homens para estudá-la, mas ninguém presta atenção. Ninguém quer saber dessa Torá, todo mundo hoje em dia quer saber de tudo, mas ninguém vai prestar atenção a ela. Por isso é que diz que nós vivemos numa matrix longe desse estudo. De fato, aquele que trabalha na Torá sustenta o mundo. Preste atenção, aquele que trabalha na Torá, ele sustenta o mundo. Esse sustentar o mundo é de verdade. Todas as forças boas espirituais vêm daqueles cabalistas que estudam essa Torá e que alimentam e sustentam o mundo. Por isso é importante que tenha uma pessoa que estude essa Torá dia e noite, que se dedique, porque ela vai sustentar o mundo. Ela vai sustentar as pessoas que estão ligadas a ela e também as pessoas que não estão ligadas, e elas mantêm o equilíbrio do mundo. Pare para pensar numa coisa dessa. Seria como se a gente pegasse todos os cabalistas que estudam essa Torá de forma adequada, de forma correta, e vocês que também estudam de madrugada, e os sábios de Israel que estudam de madrugada, e vocês sustentam o mundo. Toda a espiritualidade boa, tudo aquilo que vem para alimentar esse mundo, vem através dessas pessoas. Olha que coisa bonita. E ainda diz que permite que cada uma parte desempenhe a sua função, pois não há membro no corpo humano que não tenha sua contrapartida, no mundo como um todo. E assim como o corpo do homem consiste em membros, a parte de várias categorias que agem e regem uns com os outros de modo de formar um único organismo, assim o mundo consiste em uma hierarquia de coisas criadas que, quando devidamente acionadas, e reagem cada um sobre os outros. Eles juntos formam literalmente um corpo orgânico, assim tudo é organizado no esquema da Torá, que também consiste em seções e divisões que se encaixam umas nas outras e, quando devidamente arranjadas juntas, formam um corpo. Essa reflexão levou Davi para exclamar: quão múltiplas são as suas obras, ó Senhor, com sabedoria toda a terra está cheia de suas criaturas. Isso aqui é o 93, a gente vai ver lá embaixo depois a referência, um terrelinho. Perceba uma coisa, quer dizer, se a terra ela não está com o estudo da Torá, as pessoas, você e eu, a gente não está agindo de acordo com a Torá. Não agir de acordo com a Torá é quebrar a Torá, quebrar os argumentos da Torá. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que a Torá e a humanidade vai entrar em colapso.
os corpos não vão obedecer, não é? Uma vez eu vi um filme engraçado que tinha um homem, ele estava com uma seringa e nessa seringa tinha um anestésico, e aí ele sem querer acertou na perna e a perna dele não se movimentava mais, ele tirou, acertou no outro braço e aí o braço não se movimentava mais e assim ele foi perdendo o movimento de cada parte do seu corpo, não é? E assim ele não tinha mais controle. Assim é a humanidade toda é Adão e todos nós temos que agir de acordo com a Torá, aqueles que estudam a Torá para sustentar aqueles que não estudam a Torá, até que eles possam conhecer essa Torá. Então diz que também a Torá contém todo o mistério mais profundos e oculto, todas as doutrinas sublimes e não revelada, todas as essências dos graus mais altos e mais baixos desse mundo e do mundo vindouro são encontradas na Torá. Não há ninguém para penetrar em seu interior, nos seus ensinamentos, por isso está escrito: quem pode expressar os atos poderosos de Hashem ou fazer ouvir a plenitude de seu louvor? Salomão pensou e disse, pensou em penetrar no significado mais íntimo da Torá, mas ela o frustrou e ele exclamou: eu disse, obterei a sabedoria, mas ela estava longe de mim. Davi disse: abra meus olhos, não é, para que eu possa ver as coisas maravilhosas da tua lei. E sobre Salomão, lemos que ele falou 3.000 provérbios e as suas canções foram 1.005. Isso é Reis 5:12. Aqui na referência que nós temos, nós falamos do 90, Terrilim 106:2, 91 Provérbios 8:30 e 92 Isaías 45:12, 93 Terrilim 104:24 e 94 Salmo 106:2. Todos esses são os salmos. 95 Eclesiastes 7:23 e 96 salmos exatamente no 119:18. Muito bem. E diz aqui que o Shilomon tinha 3.000, não é? Vamos ler aqui provérbios, e desses provérbios, que cada um dos seus provérbios era suscetível a 1.005 interpretações. Isso significa que a Torá ela não pode ficar estática, que a cada ano você tem que avançar mais profundamente dela. Bem, se isso foi dito a partir das palavras de alguém, apenas de carne e osso, como Shilomon, não deveríamos necessariamente acreditar em cada uma das palavras da Torá, ditas pelo santo, porque a Torá toda foi dita pelo santo, por isso que a Torá ela é dividida nesses 3 aspectos. A própria Torá, que é o único livro da religião da Torá, dos sábios da Torá. Eles têm o Taná também, que são escritos de outros sábios, mas o verdadeiro livro sempre vai ser a Torá. Se eles, por exemplo, encontrassem lá no livro de Isaías, algum erro, eles poderiam descartar o livro, não tinha problema nenhum, isso não ia atrapalhar a Torá. Eles poderiam tirar Oséias, isso também não atrapalharia a Torá. Deus nos livre, isso é só que a gente está fazendo uma comparação, mas a Torá ela é única e é um único livro correto, totalmente correto. Os outros livros também têm explicações da Torá, mas eles em si não são o corpo da Torá. Eles explicam a Torá e os acontecimentos que vieram na história através do que já estava descrito na Torá. Por isso que todos eles vão descrever a Torá, e é lógico que porque eles estão descrevendo a Torá, eles também são santos. E ainda diz aqui: bendito seja ele, contém provérbios, canções e hinos sem números sublimes, mistérios e verdades da sabedoria divina. Isso é uma pergunta. Daí quem pode expressar os atos poderosos do Senhor, se eles nem o conhecem? Também extraímos outra lição desse versículo, está escrito: e essas são as gerações de Isaac. Isso é o Bereshit 25:19. Vamos ver lá, Bereshit 25:19, que esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Então, a gente vê que a história ela se repete, e o nome Abraão é escrito 2 vezes. O primeiro Abraão era uma coisa, o segundo Abraão já era outra coisa. O primeiro Isaac era uma coisa e o segundo Isaac já era outra coisa. Continuando aqui a história, diz o seguinte: em alguns versículos antes do número 12, o mesmo capítulo, o texto diz: essas são as gerações de Ismael. Então, isso quer dizer que lá atrás fala sobre a geração de Ismael e lista 12 príncipes. Como Isaac teve apenas 2 filhos, podemos pensar que Ismael era superior a ele e nesse aspecto. Mas certamente é com referência a Isaac que a Escritura exclama: quem pode expressar os atos poderosos de Hashem? Sendo o termo atos poderosos uma referência a Isaac. Pois Isaac gerou a Jacó,
e que em si mesmo superou todos e que depois gerou 12 tribos pelas quais tudo foi firmemente estabelecido, tanto acima quanto embaixo. Isso quer dizer que o nome Adonai, que a Shekhinah se juntou com Yud Kei Vav Kei, e que todo ser humano pode fazer isso, porque a Torá é um livro universal para todas as pessoas que querem se tornar filho de Hashem. Isaac foi revestido da santidade do mundo superior, enquanto Ismael era do mundo inferior. Por isso é dito: quem pode expressar os atos poderosos do Senhor ou fazer todo o seu louvor ser ouvido? Isso é o Gênesis 25:11. Sendo a última cláusula uma alusão ao Jó, e como se disse, quando o sol se junta, a lua, inumeráveis estrelas são iluminados por ela. Então, deixa eu só consertar aqui. Como dissemos, quando o Sol se junta, a Lua e inumeráveis estrelas são juntados por ela. Ou seja, quando você consegue, dentro de você, juntar Tiferet com Yesod e fazer com que os astros também se movimentem nesse sentido, então todas as estrelas vão ser como foi para Abraão, que saiu da sua tenda e pôde olhar essa espiritualidade de uma forma maravilhosa. E essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. O Rabi Yossi perguntou por que deveria haver referência a Isaac apenas aqui, somente aqui como filho de Abraão. Essa é uma pergunta. A razão é que com a morte de Abraão, Isaac assumiu a imagem de seu pai, de modo que qualquer pessoa que olhasse para ele pudesse dizer: esse certamente é Abraão. E assim por diante, convenceu-se de que Abraão gerou a Isaac. O Rabi Isaac levantou uma noite de sua cama para estudar a Torá, e aí o Rabi Judá, que estava em Cesareia, disse a si mesmo: naquele mesmo momento, irei me juntar ao Rabi Isaac no estudo da Torá. Consequentemente, ele saiu com seu filho Hezequia. Ao se aproximar da porta do Rabi Isaac, ele ouviu expor o versículo: e aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac habitou em Belerá-Iroi. Duas partes desse versículo é obscura, mas pode ser explicada da seguinte forma: era necessário que Deus abençoasse Isaac, porque Abraão não havia abençoado, e a razão de Abraão não ter abençoado era porque ele queria impedir que a bênção fosse dada para Esaú. Portanto, a tarefa da bênção recaiu, por assim dizer, sobre o Todo-Poderoso. O texto continua assim: Isaac habitava em Belerá Roi, que significa literalmente poço daquele que vive e vê. Ou seja, segundo a parafrase aramaica, o poço onde o anjo da aliança apareceu. Isso é a Shekhinah. Nós sabemos que toda vez que o Zohar fala de anjo no singular, nós temos uma coisa, e quando fala de anjo no plural, temos outras coisas. A primeira questão no singular é que quando fala de um anjo, está falando da Shekhinah, ou do próprio nome Adonai, que é a parte feminina, que está aqui com a gente, presa nesse mundo, para que a gente possa fazer techuvá e voltar para os mundos superiores. Essa Shekhinah, ela é aquela que habita dentro da nossa mente, fazendo a gente entender perfeitamente Hashem e fazendo uma ligação aqui de baixo com a parte superior de cima, e assim a gente consegue levar todas as nossas rezas a Hashem. E diz também a qual Isaac estava vinculado, atraindo assim a bênção do Todo-Poderoso. Nesse ponto o Rabi Judá bateu na porta de Rabi Isaac, entrou na sala e se juntou a eles. Rabi Isaac disse: agora a própria Shekhinah está em nossa presença. O que significa isso? O que significa isso é que quando uma pessoa reconhece que um tzadik, ele tem a Shekhinah e que essa pessoa está ligada a Hashem, essa pessoa se liga a essa pessoa e reconhece que Hashem está nele, que o estudo da Torá está nele, e é por isso que todos os sábios de Israel se apegam a outros sábios para assim formarem uma cadeia. Exemplo é que quando nossos sábios morrem, como o próprio Rabi Akiva, Moshe Bar Yochai e o próprio Ari, todos eles têm uma alma muito elevada, e quando eles morrem, eles estão nos mundos superiores. Então vamos dizer que tem um sábio que está no nível de Rua, e de lá a gente reza, ele escuta a reza, e ele leva a reza para o próximo estágio, porque ele tem mais santidade. O anjo do próximo estágio pega aquela reza, leva para outro local, e assim a reza vai subindo até chegar em Biná. E quando ela chega lá, ela só pode chegar através de um sistema muito equilibrado de estudo de Torá e de uma intenção muito pura dentro da Torá.
E aí então é assim que a Shekhinah é reconhecida dentro de uma pessoa, e cada pessoa que estuda a Torá, ela vai ser uma porta para essa Shekhinah. Rabi Judá disse sua exposição do termo Ber Lehai Roi é muito correta, mas há mais do que você disse. Então ele começou a expor assim, está escrito: uma fonte de jardim, um poço de águas vivas e riachos que fluem do Líbano. Isso é Cântico dos Cânticos no 4:15. Uma fonte de jardim é uma descrição de Abraão, de um poço de águas vivas, e uma descrição de Isaac, de que está escrito: e Isaac habitava junto ao poço daquele que vive e vê. A gente deve entender também que toda vez que nós falamos aqui dos patriarcas, nós não estamos falando de homens, mas estamos falando de nomes divinos, e estamos falando também de sefirotes, ou sefirá, no singular, e que Isaac representava a própria Gevurá, mas no nível de Biná, enquanto o Esav representava Gevurá no nível comum, e por isso é que o Isaac amava muito mais o Esav do que o próprio Jacó. E então esse poço daquele que vive e vê, o poço nada mais é do que a Shekhinah. Aquele que vive é uma referência ao justo que vive nos dois mundos, ou seja, que vive acima, no mundo superior, que já conseguiu formar uma alma lá em cima, e que também vive no mundo inferior, que existe através dele e é iluminado. Por ele, assim como a lua só é iluminada quando o sol, assim o poço da existência literalmente emana daquele que vive, a quem ele vê. E quando ele olha para ele, fica cheio de águas vivas. A palavra que significa viva é usada de forma semelhante no versículo: e Benaia, filho de Roiada, filho de um homem vivo. Isso é 2 Samuel 23:20. Então, quando a Torá, o Taná, cita um homem vivo, é um homem que alcançou esses níveis espirituais. Vale lembrar que um homem vivo é todo aquele que deixou de receber para si mesmo e recebe agora para doação. Esses homens são vivos. Aqueles que só recebem para si mesmos são os homens mortos, segundo a Torá. Isto é, um homem justo que ilumina a sua geração com a divindade, vivo acima, ilumina o universo. Assim, um poço constantemente olha para o vivo, para ser iluminado. Então, a afirmação de que Isaac habitou em Lerai Roi, Lahai Roi, assim a mesma lição que a sentença: Isaac tinha 40 anos quando tomou Rívica. Isso é o Gênesis 25:20. E residiu com ela e se uniu a ela, e assim dessa forma simboliza a união da escuridão com a noite. Como está escrito: sua mão esquerda sobre a minha cabeça. Cântico dos Cânticos 2:6. Toda vez que a Torá fala de um casal, ele está falando dos dois aspectos da parte da santidade de Hashem, a parte masculina e a parte feminina. Sempre o homem representa a parte da doação, que é a parte positiva, e a mulher a parte da recepção, que é a parte feminina, porque a Shekhinah recebe de Hashem. Também vale entender que aqui está falando do corpo e da alma, são dois aspectos desse corpo e dessa alma, porque toda vez que a Torá fala de Abraham ou de outro patriarca, está falando da alma, e toda vez que fala da mulher, está falando do corpo. Isso é muito importante de entender, e também está ligado à questão da recepção e da doação. A recepção é feminina, e a gente viu que lá no Gan Eden foi essa recepção que errou com Satã, porque queria receber e misturou o bem e o mal. Enquanto que Abraham, Noa, que estava ali com ela, que era a doação, acabou também se envolvendo, porque a própria questão da Rava simboliza o subconsciente, e diz os nossos sábios que na hora que foi dada a ordem, ela estava dentro do próprio Noa e ela não pôde escutar bem como foi falado, e o Satã enganou ela rápido no Malahá, e ela teve uma discussão midrástica com Satã, e o Satã rápido fez ela cair. Veja que isso é muito importante de se entender, por isso é que a gente deve entender profundamente essa Torá e saber que o Satã está toda hora em volta da gente para tentar fazer a gente quebrar essa Torá, seja através dos argumentos deles ou do nosso próprio argumento, e ele usa o nosso próprio ego, por isso que o ego é muito difícil de deixar a gente seguir essa Torá corretamente. Observe agora que após a morte de Abraham, Isaac permaneceu em Kiriat Arba, então é possível perguntar como se pode dizer que ele habitou em Ber Lehai Roi. A resposta é para indicar que Isaac amarrou-se e ficou firme junto daquele poço para exatamente despertar o atributo da misericórdia, conforme já despertado.